Olá, vamos ver então aqui como as queries funcionam dentro do SQL. E nós já sabemos que o formato básico de uma query é trabalhar com uma lista de campos que você quer, da lista de tabelas, tabela ou tabelas que você quer, baseado numa cláusula de filtro, que é a cláusula where. A gente pode ver isso no exemplo aqui no nosso MySQL Workbench, pedindo, por exemplo, um select, os campos vai ser asterisco, todos eles, from o nome da tabela, que vai ser o instructor. E vou executar aqui e eu vejo todos os registros que vieram da tabela instructor. Se eu quiser fazer um filtro baseado nesses registros, eu posso acrescentar aqui, por exemplo, o where, o depth name igual a music. E então executar e ver que só tem um professor lá, que é o professor Mozart. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Esse é o formato já mais completo da query, e eu posso colocar cláusulas até mais complexas aqui dentro do where. E tem alguns detalhes interessantes de que o asterisco geralmente é preterido, geralmente não é usado para a lista de campos. Basicamente porque quando você coloca um comando SQL dentro de um software, dentro de um programa ou coisa do gênero, esse SQL vai ser executado daquela mesma forma por muito provavelmente anos a fio. Desde o problema com o bug do milênio, nós percebemos, nós da computação, que nossos softwares duram bastante. Então, o problema do bug do milênio aconteceu basicamente porque as pessoas não viam problema em usar 2 dígitos somente para ano nos anos 80 e 90. Quando eu estava na universidade no final dos anos 80 do século passado, era absolutamente comum você usar somente 2 dígitos para ano, porque a gente está em 88, 89, esse software aqui não vai estar rodando lá em 2000 e alguma coisa, né? Em 2001 a gente tinha que estar em Júpiter, segundo o Stanley Kubrick. Efetivamente isso não aconteceu. E os softwares continuaram rodando, e por muito tempo. E gastou-se bilhões para conseguir corrigir o problema do bug do milênio. Então, nossos softwares rodam por muito mais tempo do que a gente imagina. É bem comum você imaginar que um software que você escreveu provavelmente cansado e estressado numa madrugada, quando ele entra em produção, ele vai ficar rodando por anos a fio. Por isso que a qualidade de software, padronização de programação é tão importante hoje em dia. Diminuir os custos para a nossa indústria como um todo. De uma forma ou de outra, o que eu estou querendo dizer com isso é que um comando vai sobreviver por muitos anos e talvez a estrutura da tabela seja alterada nesse meio tempo. Ou seja, você pediu um select asterisco com todos os campos, porque nós sabemos que hoje nós temos só 4 campos, o ID, o nome, o depth name e o salary. Mas daqui a pouco alguém coloca a foto do professor aqui dentro, que é um blob, que é um tipo de campo muito grande. E o select asterisco, que quando você fez o software só trazia 4 campos, depois de alguns anos passa a trazer 5 campos, e um dos campos é gigantesco em relação aos outros. Uma foto, por menor que seja, tem alguns kilobytes ou dezenas de kilobytes, ao passo que o tamanho desse registro é muito pequeno. Então, isso é só um dos exemplos. Pode ter exemplos mais complexos em relação a isso. Então, em boa parte das indústrias de software, em boa parte das empresas, é proibido usar select asterisco. O DBA captura isso quando chega no banco de dados e já avisa o programador, olha, arrume esse negócio, altere isso. Então, a lista de campos é comum, a gente coloca aqui o ID, o name, o depth name e o salary. E então nós temos o nosso comando completo, pode executar, e ele roda de forma adequada. É sempre bom pensar na lista de campos, né? Bom, todo resultado de uma query é outra query, a gente pode executar ela, rodar ela como parte, como fonte para um próximo comando. E em SQL, os nomes de comando, os nomes de campos, tabelas, são todos case insensitives, não ligam para caixa alta, caixa baixa, pode ser maiúsculo, minúsculo, parte minúsculo. É claro que você não quer criar uma salada dentro do seu software, então é bom seguir um certo padrão. E empresas colocam padrões também, como por exemplo usar todos os comandos SQL em minúsculo e os nomes de campos e tabelas em maiúsculo para tornar mais fácil a leitura ou coisas assim. De um jeito ou de outro, os comandos e nomes são todos, não dependem de maiúsculo e minúsculo. Um outro ponto bom, agora nós vamos ver algumas cláusulas adicionais dentro do select, e vou colocar exemplos para vocês. E tem uma cláusula que
evita resultados múltiplos quando você está trabalhando com um campo em particular, um campo ou um conjunto de campos. Essa cláusula é o distinct. E a cláusula all é o contrário, especifica que os duplicados não vão ser removidos. Via de regra, comportamento normal do SQL e de quase todos os bancos até onde eu conheça, é ter embutido o padrão de all por definição. Então, por default, se você traz um campo que vai ter nomes repetidos, todos os nomes repetidos vêm ali. Você tem que usar o distinct para fazer o contrário. A gente pode ver isso aqui nessa mesma tabela instructor, porque o dep name ele é repetido. Afinal de contas, nós temos professores, mais de um professor por departamento, né? Então eu vou retirar essa cláusula, a cláusula where aqui, e vou trazer todos os dep name que tem aqui em instructor. E a gente vê que tem vários dep names que são repetidos, porque afinal de contas tem 3 professores em ciência e computação, tem 2 em finanças, 3 em história, tem vários ali dentro. Mas digamos que você quisesse saber quais são os departamentos que têm professores nessa tabela, ou quais são os departamentos que têm professores que ganham abaixo de 80 mil, por exemplo. Então, essa é uma pergunta válida. Posso colocar um where aqui, where salary seja menor do que 80 mil. A gente está vendo só os professores que tinham salários acima de 80 mil, agora a gente quer saber quais são os departamentos que têm professores que ganham menos de 80 mil. E todos eles têm, na realidade, deixa eu colocar um valor menor aqui, 50 mil. Só música. Eu não valorizo muito música mesmo no banco de dados de exemplo. Deixa eu colocar 70 mil para aparecer mais alguns. Então, a ciência e computação, música e história são os departamentos onde, nesse banco de dados de exemplo, tem pessoas que ganham um salário abaixo de 70 mil. Mas eu vi história sendo colocada 2 vezes ali. Deixa eu ver, com 80 vem quase todos, né? 80 vem mais alguns aqui. Eu estou vendo as pessoas que têm salário menor que 30 mil, eu acho que na última execução eu acabei não apertando o Ctrl Enter aqui, que executa. Ctrl Enter, aliás, é o atalho para executar o comando automaticamente aqui no MySQL Workbench. E eu quero saber quais departamentos têm um pagamento abaixo disso, mas eles estão vindo repetidos, né? Eu quero só o nome do departamento e citado uma única vez. Nesse caso aqui, a cláusula distinct vai ser bastante útil, porque então eu posso pedir o distinct, e agora o dep name vai ser mostrado uma vez só para cada ocorrência. Então as ocorrências são listadas e coletadas pelo comando, e quando ela aparece uma segunda vez, ela é desconsiderada. Quando eu vou ver esse comando aqui, em vez de 6 registros, eu vou ter só 4, que é os nomes e departamentos, onde eu tenho professores que ganham menos de 80 mil. Se eu fizer isso daqui para a tabela como um todo, também vou ver todos os nomes e departamentos que tem, por acaso, algum professor ali dentro. O distinct, então, ele faz com que a saída que viria com valores duplicados passe a ter valores únicos somente. Ele é bastante útil em um conjunto grande de ocasiões. A cláusula select, ela usa o asterisco para trazer todos os atributos, nós já vimos isso. A gente pode colocar uma lista específica disso. O select você pode trazer constantes dentro do comando também. Eventualmente uma constante acaba sendo útil, porque você quer usar isso depois em programação, para identificar uma query, ou para trazer um valor que você detectou em programação. Você pode até pedir o tipo desse valor. Então eu vou trazer um valor aqui, name, depth name from structure. Eu vou tirar a cláusula where. Então aqui eu recebo todos os valores, e eu quero colocar mais um campo aqui, vírgula ABC. E se eu executar isso daqui, ele traz um campo, e o nome do campo é a mesma coisa que o valor dele, é fixo, mas eu posso colocar um alias, usando s. As, por exemplo, type, tipo, ou algo assim. Quando eu enter agora, então ele tem um campo chamado type, que ele acrescentou com esse valor fixo. Por que serve um valor fixo aqui dentro? Como eu comentei, às vezes em programação, você quer que o resultado tenha algo que você detectou numa query anterior, por exemplo, detectou numa operação anterior, e você fixa isso para todo o resultado daquela query, de forma que isso, quando for usado, talvez por uma outra query ou armazenado em algum outro lugar, isso possa ser marcado para ele. Mas existem usos para isso, efetivamente. Você pode fazer operações,
Então, por exemplo, o salário dividido por 12, os salários nesse banco de dados estão no formato anual. Então, um professor não ganha $80 mil por ano, se for pensar em Estados Unidos, provavelmente. Ou, pelo menos, a grande maioria não ganha isso. Então, caso você queira o salário mensal, você pode fazer uma operação matemática ali diretamente e trazer ele como está mostrado aqui. Eu vou colocar aqui o salary, então, divididos por 12 as monthly payment. Aí ele traz o monthly payment como o valor dividido por 12, então você vê que um professor ganha em torno de entre 5 mil a 7, 8 mil na média dos professores. Qual é a média dos professores, de salário dos professores, aliás? Nesse mesmo capítulo tem uma função que vai ajudar a gente a responder qual é a média de salário dos professores, qual é a média, por exemplo, por departamento ou coisa assim. A cláusula where, nós já estamos usando ela já há algum tempo, então ela vai colocar uma condição de filtro para essas operações, e você pode combinar essas condições usando AND, OR e NOT, como a gente faz em diversas outras ocasiões. Os operadores de comparação também são os velhos conhecidos, maior, menor, menor igual, maior, maior igual, igual e diferente. O maior, maior igual também funciona para strings, ele vai fazer só uma ordenação léxica para isso. E você pode combinar o que você bem entender, como depth name, salário maior que 80 mil, estou usando exatamente o exemplo que está colocado aqui na transparência. Um outro ponto interessante é que a cláusula from também pode trazer mais tabelas do que do que uma só. Você não precisa trazer só uma tabela, você pode trazer mais do que uma, e nesse caso aqui em particular, vou colocar só o salary. Vou colocar asterisco para que ele traga todos os campos para a gente poder perceber isso. Então, se eu trouxer todo mundo de instructor, eu vou ver essa visualização. Isso aqui pode ficar grande, eu vou aumentar ligeiramente aqui. E eu posso trazer de instructor e de department, que é uma tabela que tem dados compatíveis aqui com instructor, porque elas são relacionadas exatamente, né? Quando eu dou enter aqui, tem 12 registros aqui em instructor, ele traz 84 registros, contando com o department. Isso é um produto cartesiano, porque você traz todos os registros da tabela instructor, cada registro do instructor traz junto com todos os registros do department, então se basicamente multiplica o número de registros aqui. É evidente que, apesar disso daqui poder ser útil para alguns tipos de operações, muito provavelmente você quer somente os dados do departamento daquele professor em particular. Então, a gente pode tratar isso daqui com where, onde o instructor, o depth name, que é a chave primária instructor, e a chave estrangeira lá em department, o depth name de instructor seja igual ao depth name de department. Agora ele vai só trazer o departamento do qual o instrutor faz parte, porque os campos são iguais. Executando isso daqui, então nós temos só os 12 registros realmente da tabela instructor, comparados com os departamentos corretos que você tem. A gente pode usar alias aqui para tornar isso um pouco mais fácil. Eu tive que escrever instructor como um todo, né? Eu vou ter que colocar aqui uma lista, caso eu queira ver somente nome ou coisa do gênero. Então eu posso usar o instructor as I, um I maiúsculo aqui para ficar mais fácil de identificar, e o department as D. Então aqui eu posso usar o D maiúsculo, .depth name, e o I maiúsculo para instructor. E perceba que até a própria o autocompletar aqui entendeu isso já, porque é uma sintaxe comum aqui dentro, e aí ele já traz para mim quais são os campos. Esse interpretador de queries das ferramentas que são gráficas ajudam bastante, torna o trabalho um pouco mais fácil. O que eu fiz aqui não vai alterar em nada o resultado dessa query aqui, mas isso torna mais fácil o meu trabalho quando, por exemplo, queira trazer do instructor somente o name
o salário. E do department eu quero trazer o depth name e o building, que é qual prédio que está esse departamento. Então agora, que percebam que aqui eu estou vendo duas vezes o depth name, né? Apesar disso aqui ser uma operação de junção, ser um join, ele não é interpretado como join completamente, porque eu não usei a palavra-chave join, apesar que ele executa. O plano de execução da query vai rodar isso aqui como um join, certamente. Mas quando eu uso o operador de join, eu posso ter algumas diferenças aqui. Nesse caso aqui em particular, eu vou trazer esses 4 campos. Então, name, salary, depth name e building. Isso torna mais fácil você poder gerenciar tanto o fato de você usar mais de uma tabela, quanto o fato de você usar esse as aqui. O ponto interessante é que você sequer precisa do as, basta colocar o nome do lado, instructor I, department D, instructor I, department D, instructor I, department D, tem que se decidir qual língua, afinal de contas, né? E ele funciona de forma adequada também. Eu usei o alias com maiúsculo, pelo menos no meu dia a dia eu estou acostumado a fazer isso para mostrar claramente que tá maiúsculo é um alias, você tem que buscar isso dentro das definições que estão colocadas ali dentro. Muito bem, como eu já comentei, os produtos cartesianos não são úteis eles próprios, mas você pode usar uma cláusula where para usar um join. Eu já comentei isso, acho, em outras transparências, mas fazer um join usando o produto cartesiano pode parecer uma operação bem pouco eficiente, né? Primeiro ele calcula todos os registros, nesse caso 96 deles, depois filtra só algumas dessas linhas. Na maioria absoluta das vezes o banco de dados não vai fazer isso, ele vai perceber que é um produto cartesiano e baseado no filtro isso vai ser um join e vai executar uma operação de join. A operação de join, em geral, você percorre uma das tabelas e baseado numa das tabelas você sai pesquisando o dado que você quer na outra. Então você não gera um produto cartesiano, que em algumas situações, se você pegar duas tabelas que sejam grandes, você pode ter milhões ou bilhões de registros com o resultado do produto cartesiano e gerar bilhões de registros no resultado temporário e depois filtrar em cima disso, realmente não parece uma coisa muito eficiente. Mas os bancos de dados já se previnem e fazem isso de uma outra forma. A operação de rename é uma operação que nós vimos agora há pouco, né? É o as. Então você pode usar isso para nomes de tabelas, para nomes de campos também. Você pode mudar o nome de campo se o campo não for adequado. Posso mostrar um exemplo aqui como o depth name as id depth, por exemplo. Se eu quiser trazer em vez do nome do departamento, o ID do departamento. Então ele muda também o nome do campo que é trazido no resultado. Isso pode ser útil em diversas ocasiões, quando você quer adequar nomes, quando os nomes são iguais, por exemplo. Você pode ter nomes iguais em um join em tabelas, então no resultado você quer ver isso de forma diferente. Mas pode usar o as tanto para tabelas quanto para nomes de campos também. Em algumas ocasiões pode ter um self-join. Então, por exemplo, nesse caso, a gente tem um self-join, que é o fato de que a tabela referencia a si mesma, né? Então, por exemplo, nós temos um funcionário chamado David, mas o David é um supervisor da Alice. Então, o David e a Alice guardam uma relação entre si. É um self-join, uma referência, uma self-reference também, uma referência a si mesmo, da tabela para ela mesma. E tem algumas operações que acabam sendo úteis, apesar de terem um custo grande. Trabalhar com strings, fazer operação de string, é uma coisa que é comum em qualquer linguagem. Então, nós temos classes para isso em C++, em Java, em Python. E essas classes são muito úteis e fazer operações em string, por um lado, são operações que são usadas quase o dia todo, o tempo todo. E por outro lado, são operações que são lentas, de certo ponto de vista, né? Basicamente porque strings tem tamanho variável, parte das operações fazem com que você tenha que ficar pesquisando dentro da string, caractere a caractere. Você multiplica isso por alguns milhões, essa operação fica cara em termos de tempo, pelo menos, né? Então, elas procuram ser as mais eficientes possíveis. Em SQL tem uma série de funções
que se dedicam a tentar trabalhar, manipular as strings. Você pode usar diversas operações para fazer isso. E tem algumas operações que são simples e que são colocadas direto dentro dos comandos SQL, particularmente direto dentro de cláusulas where, por exemplo, que são caracteres para você fazer um operador de matching com a string. Nós temos 2 caracteres de matching para isso, 2 caracteres coringa, eventualmente pode ser chamado dessa forma, que são o % e o underscore. Tanto que esses caracteres têm que ser cancelados, você tem que usar um caractere de escape dentro, quando uma string tem, por acaso, um caractere desses dentro dela. Os comandos internos do banco vão em geral, tratar disso. Boa parte das APIs de linguagem tratam disso também. Mas, para você usar isso dentro de uma consulta, por exemplo, faça com que você possa buscar coisas específicas dentro de uma string, usando o % underscore. A gente pode ver um exemplo simples aqui. Então, eu vou reduzir isso para ser só do instructor. E vou colocar um asterisco aqui, só para a gente lembrar o que tem aqui dentro. E tem alguma coisa que possa ser colocada em comum? Eu posso selecionar tudo from instructor, where, e isso funciona para campos tipo string, né, varchars, por exemplo. Eu quero saber se o name, quais nomes começam por uma certa letra, por exemplo. Então, quais nomes começam por E e tem qualquer coisa depois disso. Então, E%. Isso vai ver quais nomes tem a letra E como primeiro caractere e tem qualquer caractere e qualquer número de caractere depois disso. Então, quando eu Ctrl Enter aqui... claro, eu esqueci do operador. O operador também não é o igual, o operador é o like. Então eu uso um like e uso o % dentro disso. Quando eu executo essa função, ele traz para mim o Einstein e o El-Said, que são dois professores cujo campo name tem o caractere E inicial e o resto não importa porque eu coloquei um caractere de coringa aqui dentro, um caractere de substituição. Se eu por acaso colocar o I aqui, eu vou trazer somente o Einstein. Então é só um. Mas percebam que essa operação aqui tem um custo muito grande. Não é uma operação de igual, não é uma operação onde eu tento trazer o Einstein com uma condição de igualdade. Quando eu faço isso daqui, ele compara a string inteira. Então ele vai batendo a string inteira como um todo. Quando eu coloco uma operação como like e o E%, ele vai ter que passar em cada string, extrair o primeiro caractere e comparar com o que eu tenho. O primeiro caractere, ou o primeiro e segundo caractere, ou o que seja, né? Se eu tirar esse where daqui e tentar verificar isso pelo último caractere, por exemplo, tem caracteres que são iguais aqui, como último. Tem sim, tem o N. Eu posso colocar o where, o name, like, qualquer coisa que cabe com N. Isso. E então eu busco e descubro que tem 2 professores que o último caractere termina com N. Essa operação também é igualmente cara, porque eu tenho que pegar nome por nome, tenho que percorrer ele até o final, tirar o último caractere, extrair ele, verificar se é compatível com o meu, e assim por diante. Se eu tivesse mais opções aqui, como o A, então faz isso somente com os 2 últimos. De um jeito ou de outro, é importante que vocês percebam que essa operação é bastante cara, porque provavelmente vai exigir uma busca completa dentro do teu campo, uma busca no sentido do campo, no sentido horizontal, e uma busca no sentido vertical. A não ser que você crie um índice específico para isso, você não vai ser beneficiado com o uso de índices, porque em geral o índice se preocupa em tratar o conteúdo do campo como um todo. Então nós temos operações como essa, então temos que usar o like no lugar do igual, e daí algum valor no meio. Essa busca aqui é mais complexa ainda, né? Posso buscar quem tem um % a %, que provavelmente todos os professores têm o caractere A no meio, né? Não, nem todos, vieram poucos aqui dentro. Então ele trouxe só alguns não tem o caractere A. Deixa eu ver se alguém tem o caractere Y. Não, nenhum teve.
O Boo teve, ele achou isso no meio. Como é qualquer coisa antes, qualquer coisa depois, qualquer coisa antes pode ser nada também. E ele, inclusive, está case insensitive. No MySQL eu devo ter configurações para tornar isso case sensitive ou insensitive. Se eu colocar o U aqui, só ele novamente também, essa operação aqui foi cara. Qualquer coisa antes, qualquer coisa depois, é achar um U no meio de qualquer posição dentro da string. Isso exige a pesquisa dentro da string de forma direta. Então, é uma pesquisa que pode ser bem útil, bem interessante. A gente pode usar underscore se for caractere por caractere, o mais comum é o %, que pega qualquer caractere. Mas percebam que é uma operação que pode ser potencialmente cara. Fazer isso num banco de dados, num campo não indexado, ou mesmo com índice, porque o índice provavelmente não vai ser para o campo como um todo e não para pedaços do campo, a não ser que você crie dessa forma, né? Mas o índice comum não seria. Fazer isso por um campo string numa tabela que tenha milhões de registros pode demorar bastante e você pode escravizar o disco do seu servidor, atrapalhar até o que as outras queries estão executando. Tem métodos para você descobrir quanto recurso cada query está usando, o explain serve para isso, e são análises que os DBAs fazem, em geral, em qualquer query que aparece. Tem um pouquinho aqui de explicações disso, tem mais operações com strings, como concatenação, funções para uppercase, lowercase, para deixar tudo maiúsculo, tudo minúsculo, coisa assim, para buscar substring, para comparar tamanhos, para buscar a parte à esquerda da string, a parte à direita da string. Tem um conjunto grande de funções que trabalham com strings, porque strings são realmente importantes. É importante que você possa fazer buscas nelas, por mais que acabe sendo um pouco lento, porque na realidade é só imaginar quão complexo seria um programa para ler um arquivo e fazer o que um select simples desse daqui faz. Isso aqui é um select tem 3 linhas aqui, porque eu coloquei em 3, é um select de uma linha, bastante simples, mas isso representa um esforço grande de programação. Isso faz com que, novamente, a partir desse, com esse tipo de funcionalidade, realmente é muito mais econômico em termos de programação trabalhar com um banco de dados do que uma programação convencional. E um último ponto que nós vamos ver aqui é como é que você ordena a saída dos comandos. Então, novamente buscando aqui os professores, vou tirar o where. Ops, esqueci de um caractere. Eu tenho todos os professores e tem um campo aqui, que é o campo salário, que eu posso querer ver ordenado. Então eu tenho a cláusula order by, onde eu posso ver ordenado por salary. E como a ordenação por salário é uma ordenação ascendente, eu não falei nada sobre qual ordem, a ordem ascendente e a ordem padrão, ele trouxe o salário do menor para o maior, de 40 mil para 95 mil. Se vocês lembram de uma apresentação anterior, o banco de dados não dá garantia nenhuma, absolutamente nenhuma, sobre em qual ordem estarão os registros. Você pode imaginar, de uma forma inocente, de uma forma trivial, de que a ordem dos registros no banco de dados vai ser a ordem pela qual você inseriu os registros na tabela. Isso vai ser verdadeiro em boa parte das vezes. Mas a revelia do programador, operações podem acontecer. O banco de dados pode decidir que, para algumas operações, que para beneficiar a boa parte das operações, ele vai colocar uma ordem física e reorganizar a ordem física da tabela de tempos em tempos. Isso acontece, você pode colocar uma ordem física dentro dele para melhorar a eficiência. Se um conjunto grande de buscas é feito com uma certa ordem e a tabela sofre poucas alterações, você pode forçar uma ordenação a ele, em vez de usar somente um índice. Você pode ter porções de registros que são excluídas e o método de exclusão pode variar. A política de como ele faz exclusão varia de banco de dados para banco de dados, então a ordem pode ser alterada novamente nisso. Fato é que o conceito de bancos relacionais dá total liberdade para o gerenciador de banco de dados em alterar a ordem dos registros à vontade para fazer com que o gerenciamento desses dados seja mais simples para o gerenciador. Portanto, você não sabe a ordem que ele está. E então por isso a gente usa o order by, que então vai forçar a ordem na saída dos registros. Isso é bastante simples, a cláusula order by é bem simples. Você pode usar ele descendente ou ascendente, o ascendente é a ordem padrão, e você pode usar isso para múltiplos atributos, pode colocar a ordem para múltiplos campos, fazendo com que ele ordene primeiro por um e dentro daquele um por outro e coisa assim.
Se eu quiser saber do maior para o maior, eu posso usar aqui o desk, por exemplo. Aí o maior registro, o maior salário é mostrado de forma no começo. Se, por exemplo, eu quiser saber o maior salário aqui dentro, e só ele, posso usar uma outra cláusula adicional aqui, que é o limit, e limitar em um registro. Então eu estou ordenando do maior para o menor, e trago um, então eu tenho o professor que ganha mais aqui dentro, que é o professor Einstein. Se eu quiser, por outro lado, saber quem ganha menos, eu posso deixar sem nada, ou usar o ASCII aqui, e ele vai trazer quem ganha menos. Estou limitando em 1, então é o Mozart. Então a ordenação pode me ajudar a responder questões como essa. Quem ganha mais e quem ganha menos aqui? Dou um order by, limito por 1 e já tenho isso. Do mesmo jeito eu posso fazer ordenação por vários campos. Então aqui eu quero ordenar por depth name. Então quando eu executo, eu trago ordenado por departamento. Então eles estão agora agrupados por departamento. Não sei se vocês lembram da ordem original, mas a ordem original não é essa. Os departamentos estavam colocados basicamente ao acaso, né? Foram incluídos ao acaso. Então agora tem uma lista ordenada por departamento e ele acabou agrupando por departamento também, já que a ordem foi por isso. E se eu quiser ver uma lista ordenada por departamento e ordenada e também de forma alfabética pelo nome dos professores, name. Basta eu fazer isso e agora eu tenho nos departamentos que tem mais de um professor, como ciência de computação aqui, Brent, Katz, Nirvan, em História e Departamento Financeiro também está ordenado aqui pelo nome. Então eu posso usar quantos campos eu quiser, alterando alguns em ASCII, outros em DESC e fazer isso à vontade dentro da ordenação. Lembrando então, o fato é que, aqui tem alguns exemplos disso, né? Tem um between ainda, eu já falo sobre isso. O fato é que você não há certeza nenhuma, não há garantia nenhuma do banco de dados em prover uma ordem específica. Ele pode organizar isso por alguma necessidade interna, pela política de exclusão, coisa assim. O DBA pode forçar uma ordem para privilegiar algumas operações e outras não, né? As que são mais comuns, provavelmente. Então é importante que, caso você queira uma ordem, force o uso do order by. E um último comparador aqui, duas comparações, é o fato de a gente poder usar o between, que é parecido com usar o campo maior ou igual, and menor ou igual, mas pode usar o between para ser mais simples nesse caso. E você pode fazer comparações de tuplas, quer dizer, comparações de vários campos. Então aqui eu estou comparando o Instructor ID e o Depth Name com o Teacher's ID de um outro e o Biology. Tanto o between quanto o where com múltiplos campos podem ser substituídos por um and. Você pode trocar isso por um and. Mas é importante que vocês conheçam essa sintaxe, porque ela vai aparecer em comandos eventualmente. Tá? E é uma das possibilidades que nós temos com SQL, então é importante que vocês entendam. Bom, de forma geral, isso é o básico da cláusula where, da cláusula select, do comando select, e nós vamos então depois explorar outros comandos e outras possibilidades que nós temos aqui dentro. Obrigado e até mais.